Uma das coisas que eu mais faço na minha advocacia criminal é acompanhar de perto as principais discussões dos tribunais superiores. Hoje é praticamente impossível advogar sem observar como o Superior Tribunal de Justiça se posiciona nos casos e como o Supremo Tribunal Federal às vezes valida essas próprias decisões do Superior Tribunal. Hoje eu quero falar aqui de um tema muito importante que diz respeito à cadeia de custódia da prova relacionada a prints de WhatsApp. Isso eu sei, está em discussão, todos os dias sai uma decisão e as pessoas chegam ao escritório e perguntam: o que eu posso fazer aqui no meu caso para conseguir resolver, porque tem um print de WhatsApp juntado, enfim, e tudo mais, e começa aquilo. De fato, desde 2019, com a alteração do Código de Processo Penal, foi instituído ali a ideia de cadeia de custódia da prova, que nada mais é do que forma e procedimentos de como a autoridade policial ou o próprio Ministério Público em investigações deve proceder com o armazenamento da colheita da prova. Já chegou a ver o caso lá do O.J. Simpson nos Estados Unidos? Teve uma discussão forte sobre a cadeia de custódia da prova e vale a pena para fazer uma reflexão e uma análise sobre o que a gente está falando aqui. Pois bem, isso chega com tudo no judiciário brasileiro e a discussão ganha um embate fervoroso. E se coloca a seguinte dúvida: como se faz, como que se processa uma acusação com base em um print de WhatsApp solto que é juntado? Inclusive chegou um caso nosso aqui que a vítima juntou uma série de prints totalmente desorganizada e virou e falou: olha, aqui há evidência da prática de crime com base nesses prints. Mas e aí, esses prints têm algum registro? Esses prints têm data, hora, são catalogados, mostrou de onde foi a extração, código hash, enfim, nada. Tudo solto. Mas se eu só se juntar e falar: olha, tribunal, tá tudo solto, e aí? Eu vou conseguir resolver, anular uma condenação, absolver meu cliente com base numa alegação dessa? A resposta é não. Obviamente que não. As soluções não são simples assim. Quando se vê um precedente, uma decisão favorável, na verdade, para que se chegue àquilo, existe uma construção de raciocínio, de lógica e de trabalho minucioso muito profundo. Hoje, os tribunais, para esse assunto dos prints de WhatsApp, ele fixou o seguinte entendimento: sim, é possível anular uma condenação calcada em prints de WhatsApp, mas é necessário que se demonstre o prejuízo efetivo, ou seja, é preciso mostrar que a utilização daqueles prints daquela forma, daquele jeito, causou prejuízo efetivo. Isso está no inquérito 1658 do Distrito Federal, salvo engano, relatoria do ministro Og Fernandes. Todos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eles são trabalhados exatamente sobre essa lógica. Então, o manuseio, o pedido de anulação de uma condenação amparada nessa violação da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo. Então não basta que o advogado simplesmente invoque o dispositivo e fale: houve a violação e ponto final. Não, tem que demonstrar o prejuízo. Tá, Túlio, como se mostra o prejuízo? Exatamente demonstrando que houve a quebra da cadeia de custódia. Demonstrando que aquele arquivo ele não foi tratado, cuidado pela polícia, que aquele arquivo foi entregado de forma isolada, que aquele arquivo não passou por um procedimento de verificação, ou seja, que ele não foi autenticado por meio de um verifact, por meio de uma ata notarial, e demonstrando ainda o quê? Que aquele arquivo, principalmente em casos em que já há uma condenação, que aquele arquivo ele foi efetivamente utilizado para basear ou a sentença ou o acórdão condenatório. Isso é muito importante e vale o seguinte pensamento: às vezes, se você tem uma discussão dessa no seu processo, mas leva da forma errada, você perdeu a sua oportunidade. Por quê? Porque não daria depois para manejar um outro habeas corpus ou um outro recurso que seja, levando essa mesma tese depois de mal feita. Vai cair ali na alegação de que já houve apreciação dessa matéria e hoje os tribunais, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, julgando mais de 1.000 habeas corpus por mês por gabinete, não vai querer reapreciar aquilo que já foi apreciado. Essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado e nos siga aí para mais conteúdos como esse.